Oi pessoal, beleza? Esse vídeo aqui, ele é um corte da resolução completa da URCA, Universidade Regional do Cariri, 2024.2. Se você quiser ver a prova inteira, uma playlist com questões da 24.1 de anos anteriores dessa prova, questões temáticas, né, da temática desse exercício, todos os links estão na descrição, beleza? Não esquece de deixar aquela curtida, aquela inscrição, aquele comentário para o YouTube entender que esse vídeo é importante. Maravilha? Vamos para a resolução? Beleza, pessoal, vamos continuar aqui então. Questão 40, Universidade Regional do Cariri, URCA 2024.2. A capacidade tamponante é a quantidade máxima de ácido ou base que pode ser adicionada sem que o tampão perca sua capacidade de resistir à mudança de pH. Qual dos exemplos abaixo representa um conjunto de substâncias capazes de formar uma solução tampão? Então, tema da questão, equilíbrios químicos, físico-química, capacidade tamponante, aí só para a gente entender o que é, e solução tampão. Solução tampão, o que é? É uma solução, a gente já vai ver certinho o que é, mas o principal que você tem que saber é isso aqui que o texto te falou. É uma solução capaz de resistir à variação de pH. Então vamos supor que eu preparei uma solução tampão que está em pH 7. Se eu adicionar ácido ali, essa solução tampão consome o ácido e não muda a acidez do meio, o pH continua 7. Aí ela vai consumindo o ácido e resiste à variação de pH. Ela nem fica ácida quando você adiciona ácido e nem fica base quando você adiciona base. Ela tem um intervalo, uma quantidade que ela consegue consumir sem mudar o pH, sem mudar a acidez. É claro que essa solução tampão ela resiste até um certo ponto, até que você quebra o tampão, e aí essa capacidade tamponante é determinada. Então consome até tanta quantidade de ácido, consome até tanta quantidade de base, sem sair, por exemplo, que eu estou falando aqui de um pH 7. Aí depois que você quebra o tampão, se você adicionar o ácido, aí o pH diminui, vai para uma solução mais ácida, ou no caso de uma base, para uma solução mais alcalina, mais básica. Esse é o principal que você tem que saber do tampão, que ela resiste à variação de pH, e o quanto que ela consome de ácido ou de base é a capacidade tamponante. Agora, quando que você vai ter uma solução tampão? Quando você tiver um ácido fraco e sua base conjugada, ou uma base fraca e seu ácido conjugado. Como assim? Vamos ver as alternativas, se tem um ácido fraco ou uma base fraca, e aí você vai ver que é mais tranquilo do que você está imaginando, e a gente vai entender melhor com detalhes depois. Então, ácido clorídrico e cloreto de sódio? Não, ácido clorídrico é um ácido forte, e cloreto de sódio não vai ser uma base conjugada ali, vai ser um sal, simplesmente, que está acompanhando, que não tem caráter ácido básico relevante, ácido base relevante. Então, ácido clorídrico é ácido forte, não vai formar uma solução tampão. Hidróxido de sódio e NaCl, cloreto de sódio? Não, hidróxido de sódio é uma base forte, não vai formar solução tampão. Ácido acético e acetato de sódio? Ácido acético é o ácido presente no vinagre, é um ácido fraco. Acetato de sódio é um sal neutro, sem caráter ácido básico? Não. Acetato de sódio é um sal básico. Então, sim, pessoal, aqui a gente tem um conjunto de substâncias que pode formar uma solução tampão. Um ácido fraco e a sua base conjugada. No caso aqui, principalmente, o que faz isso ser uma base conjugada é o acetato. A gente já vai entender por quê, mas é um ácido fraco com sua base conjugada, que é o acetato. D. Ácido nítrico? Não. Ácido nítrico é um ácido forte, HNO3. Hidróxido de potássio, KOH, é uma base forte. Então, o único que tem um ácido fraco aqui é a alternativa C. Então, você conseguiria fazer mesmo sem entender direito os detalhes do que é uma solução tampão. Então, vamos lá. A solução tampão é um ácido fraco com sua base conjugada. Então é esse ácido fraco que perdeu o H+ ali. Ou ainda uma base fraca e seu ácido conjugado. A situação de pH que tem que estar essa solução é uma situação de pH próxima ao pKa. Aí já é uma coisinha um pouquinho mais avançada. Então, por exemplo, o pKa do ácido acético é 4
4,7, eu acho. Como ele é um pKa 4,7, para ela funcionar como tampão, essa mistura ácido acético e acetato, o pH dessa solução tampão tem que estar ali perto de 4,7 também. Porque se tiver um pH, você tem essa mistura, né, ácido acético e acetato de sódio, o pH tá 10, tá 12, você já quebrou o tampão, que é quando você adicionou mais base do que esse tampão conseguiria consumir. Então, além de ter o ácido fraco e a base conjugada, tem que ser um intervalo ali de pH próximo do valor de pKa, beleza? No caso do ácido fraco, base conjugada. Se for no caso da base fraca, aí é em relação ao pKb, beleza? Vamos continuar aqui. Então, o ácido fraco e sua base conjugada. Por que tem que ser o ácido fraco e sua base conjugada? Então, vamos pegar aqui o exemplo da alternativa C. Ácido acético é um ácido fraco, CH3COOH. Isso aqui é um ácido carboxílico, tá, pessoal? Lá das funções orgânicas. Eu não coloquei a estrutura orgânica aqui para não complicar muito. Mas é aquele COOCOH do ácido carboxílico. Ácido acético é o ácido presente ali no vinagre que a gente usa para temperar a salada. O ácido acético é um ácido fraco. Quando você joga o ácido acético em água, ele vai fazer um equilíbrio químico que vai formar o acetato, que é o ácido acético que perdeu um H+, né? Vai formar o acetato e liberar H+. Só que vamos lá. O ácido acético, ele é uma base fraca. O Ka, né, a constante ácida desse ácido aqui, é mais ou menos 10 a menos 5. O que isso quer dizer? Que de cada 10.000 moléculas de ácido acético, só uma vai virar acetato. Por quê? Porque ele é um ácido fraco. Mas tem um pouquinho ali, né, de acetato, que é essa base conjugada. Por que esse daqui se chama base conjugada? Porque o acetato, que é esse cara aqui, ó, na ponta da caneta, porque o acetato, ele pode pegar o H+ ali, que foi ionizado, reagir com esse ácido que foi ionizado e voltar a formar ácido acético. Então, um ácido fraco, ele se ioniza e produz sua base conjugada. Por que isso aqui é uma base? Porque ele pode pegar o H+ e voltar para ácido acético. Como o ácido acético é um ácido fraco, 99,9% das moléculas de ácido acético tá desse jeito. Em cada 10.000, porque o Ka aqui é 10 a menos 5, em 10.000 vai virar acetato. Então eu não tenho um tampão só com ácido acético. Eu tenho que ter o ácido fraco e eu tenho que adicionar ali no meio também um pouco de acetato. E aí o que eu vou fazer? O ácido acético vai fornecer o CH3COOH e o acetato de sódio vai fornecer o quê? Acetato de sódio é esse cara aqui acompanhado de Na+. Quando eu jogar acetato de sódio na água, joguei acetato de sódio na água, libera Na+, e libera o acetato. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o ácido acético e o acetato de sódio para ter esse cara aqui. Para quê? Para eu ter quantidades relevantes de ácido acético e quantidades relevantes de acetato. Beleza? Então agora eu não tenho 10.000 desse e só um desse. Eu tenho 10.000 desse e 10.000 desse. Eu adicionei 10.000 desse e 10.000 desse porque eu adicionei o ácido fraco e o sal de acetato que vai fornecer a base conjugada. Tá, beleza. Então eu sei que o tampão é um ácido fraco e sua base conjugada, por exemplo, um sal dessa base conjugada, um sal de acetato de sódio, acetato de potássio, o sódio, potássio que está acompanhando aqui não interessa. Beleza, por que tem que ser isso? Agora você vai entender o tampão. Se eu adicionar ácido, a base conjugada vai consumir esse ácido e vai formar ácido acético. Então, quando eu jogar ácido,
a base conjugada consome esse ácido e não deixa esse ácido ficar ali livre no meio. E aí vai deslocar o equilíbrio para a esquerda. Se eu adicionar a base agora, o contrário, se eu adicionar a base, o ácido acético vai consumir essa base, vai deslocar para a direita e vai formar acetato. Então tem um intervalo ali de ácido e de base que eu posso adicionar, que o tampão vai consumir esse ácido, consumir essa base e não deixar esse H+, esse OH- que eu adicionei livre ali no meio. Então por isso que ela resiste a variações de pH. E agora o principal, você vai visualizar isso acontecendo. Então olha só, eu tenho um tampão genérico aqui, não é o tampão do acetato, não é um tampão do acetato e ácido acético, um tampão aí que o pH tá 7, tá? Porque esse tampão do acetato e do ácido acético, ele é pH 5 ali, mais ou menos, que é legal trabalhar com ele. Então eu tenho um outro tampão que eu vou preparar em pH 7. Esse tampão eu vou comparar com água destilada. Então o que eu tenho aqui? Que eu não tenho tampão ainda. Eu tenho só água destilada, ó. Água destilada, água pura. E eu adicionei um indicador ácido-base, que fica verde em meio neutro. Então água e... eu esqueci o indicador, mas é o indicador que fica verde em meio neutro e amarelo em meios ácidos. Se eu pegar água destilada e pingar uma gota de ácido clorídrico, HCl, 1 mol por litro, se eu pingar uma gota, ele já sai do pH 7, que é meio neutro, e já vai ali para um pH 6, pH 5, já vai para um pH menor do que 7. Então a água destilada ela não tem capacidade tamponante nenhuma. Por quê? Porque ela não é um tampão. Pinguei uma gota de ácido clorídrico, ela já sai do meio neutro, pH 7, e já vai para um meio ácido. Agora, se eu tiver uma solução tampão, por exemplo, eu preparei uma solução tampão com um sólido que está aqui no meio, só para você visualizar. E aí esse sólido preparou aqui um ácido fraco e sua base conjugada, ou uma base fraca e seu ácido conjugado, tem um tampão aqui. Se eu pingar uma gota de ácido clorídrico nesse tampão que está funcionando aqui em pH 7, ele continua pH 7. Pinguei 2 gotas, continua pH 7. Pinguei 3, continua pH 7. 4, 5, continua pH 7. Ou seja, eu pinguei 5 gotas de ácido clorídrico, 1 mol por litro, e não mudou o pH. Por quê? Porque o tampão consumiu esse H+ que eu pinguei. Aí somente na 6ª gota, que aí você quebra o tampão, aí sim o pH diminui, vira um pH 6, um pH 5, e aí o indicador muda de cor para amarelo. Então olha só, água destilada não resiste nada à variação de pH. Pingou ácido, já muda de cor o indicador, o meio já fica mais ácido. O tampão, pinga 1, pinga 2, pinga 3, pinga 4, pinga 5, resistiu até a 5ª. Na 6ª, somente na 6ª, vai fazer a variação de pH. Então qual que é o principal de tampão? Saber para que ele serve, como que ele se comporta. Segundo passo de entendimento de tampão, saber como que ele é constituído. Terceiro passo de solução tampão, conhecer que o ácido fraco e sua base conjugada, ou uma base fraca e seu ácido conjugado, consome H+, consome OH-, por essa quantidade de ácido fraco e base que está ali, e vai impedir, por isso, a variação de pH. Por isso que é a alternativa C. Beleza? Olha que revisão, olha que estudo. Esse é os fundamentos de solução tampão. Depois tem a parte quantitativa de solução tampão, mas aí já é usar a formulinha de Henderson-Hasselbalch, já fica um pouquinho mais chato, tá? Vou deixar aqui uma indicação de um exercício absurdo que para mim aí, para muitos professores, é o exercício mais difícil da história do Enem. Do Enem moderno aí, né? Desde 2010 aí, mais de 450 questões de química do Enem. A questão provavelmente aí mais difícil do Enem, você tem que usar essa parte quantitativa de tampões, que é com a equação de Henderson-Hasselbalch, que faz uma relação entre pH e pKa. Lembra que eu falei que o pH do tampão, para a solução se comportar como tampão, o pH tem que estar próximo do pKa desse ácido. Aqui você vai entender isso melhor e vai ver de uma forma muito mais complexa. Questão absurda, tá? Essa daqui. E se você quiser
além de ver essa questão absurda, ver uma situação aplicada de solução tampão, essa questão da Unicamp segunda fase dissertativa mostra que no estômago dos ruminantes tem uma solução tampão. E aí tem várias coisas discutindo aqui, hidrólise salina, muito 10 essa questão da Unicamp aqui, beleza? Então essas são minhas duas sugestões se você tá vendo o corte. Para quem tá vendo a prova, vamos matar essa prova aí, beleza?